Olá, telespectadores da TV Mundo Maior e ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa agora, como toda sexta-feira às 16 horas, o programa Novamente, um programa ao vivo que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E gosto sempre de lembrar que não vamos usar nenhum tipo de conhecimento médico ou psicológico, filosófico ou mesmo doutrinário para ficar explicando, muito menos justificando, aqueles nossos comportamentos que mais cedo ou mais tarde vão nos levar a alguma insanidade. São os nossos comportamentos insanos. E a nossa proposta é trazer aqui então instrumentos, instruções e instrutores que nos auxiliem a rever esses nossos comportamentos, que no fundo são reflexos de alguns dos nossos pensamentos, que nascem com certeza dos nossos sentimentos. Então a nossa ideia é nos dar capacidade de rever esses valores éticos e morais que estão recheando o nosso bolo de sentimentos e que acaba, de uma certa maneira, saindo em forma de pensamentos, e a cobertura desse bolo é o nosso comportamento. Por isso que a nossa ideia é poder fazer um programa ao vivo, em que da TV, ou pela rádio, ou então pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, você pode estar se comunicando conosco, fazendo a sua colocação, fazendo a sua pergunta, contando o seu caso, que quiçá a gente possa trazer aqui uma orientação que esclareça. Lembrando que o nosso lema é o desconhecido causa mais mal do que a própria doença, ok? Então a desinformação mata mais do que as doenças. Por isso que eu falo brincando às vezes que se eu sabesse eu não teria errado. Então se eu soubesse eu não teria nem falado errado, e a nossa proposta é levar a informação que liberta e auxilia as pessoas na sua autoiluminação, já que a luz não vem de fora, ela vem de dentro. E nesses dois últimos programas, o último a gente foi até reprise, que foi no meio de um feriado, né? E ficaram alguns WhatsApps suspensos aqui para a gente poder continuar conversando sobre alguns assuntos. E tem um WhatsApp que já tem aqui, que foi guardado da outra semana, né? Se você quiser fazer a sua pergunta agora, está aí o telefone na tela de quem está assistindo pela TV, e eu repito aqui para o pessoal da rádio, que é aqui é 0, operadora 11, 99643-3827. Faça a sua pergunta, a sua consideração pelo WhatsApp ou pelo telefone também, pelo telefone direto lá com a rádio, que depois vai falar com a gente aqui, vai trazer a sua pergunta no ar. Ou seja, converse comigo ao vivo. O telefone é esse aí da tela e eu vou falar para quem está me ouvindo, é 0800 979 5011, 0800 979 5011. E enquanto a gente aguarda as manifestações espontâneas, nós vamos ver aqui uma que ficou na semana passada, ou da semana retrasada. Diz assim: boa tarde, doutor João, é muito gratificante ouvir seus programas. Eu que agradeço o carinho e eu que fico grato pela atenção das pessoas, né? Quero um esclarecimento seu. Tenho uma sobrinha neta que desde quando saiu do hospital, eu acredito que foi quando ela nasceu, mora comigo, a esposa e mais 3 filhos. Pois bem, ela quando fica nervosa começa a puxar os cabelos, que chega até sair tufos em suas mãos. O que podemos fazer para ela parar com isso? Ela tem 2 anos. Agradeço a atenção. Assinado Darcy de Oliveira, do Itaim Paulista. Então, Darcy, é uma coisa interessante. Crianças também têm depressão, viu? Depressão e crise de ansiedade. O que acontece normalmente é que a gente não diagnostica. Porque o comportamento e a maneira pela qual a criança manifesta a sua depressão, a sua ansiedade é diferente do adulto. Criança não dissimula, ela não finge, ela é espontânea. Então, aquela sensação que ela tem, ela vai expressar. É muito comum, às vezes, eu pegar em consultório, as pessoas virem no meu consultório com crianças com diagnóstico do tipo dispersão da atenção. Aí nós vamos conversando, vamos vendo, vamos entendendo, a gente começa a perceber que alguns comportamentos daquela criança denunciam um estado depressivo. E quando qualquer um de nós estamos depressivos, a nossa atenção fica dispersa, só que isso não é uma doença de base da criança. Se você trata a depressão da criança, ela melhora. Como hoje em dia já é possível você medicar crianças acima de 5 anos de idade, então já podemos diagnosticar. E já há algum tempo atrás, em que eu participei de um congresso em que já se falava, inclusive, de bipolaridade em criança e de outros transtornos de ansiedade em criança. Claro, chamando para essa atenção, de que na criança esse tipo de comportamento, esse tipo de doença
se manifesta com sintomas diferentes, não é igual ao do adulto. Por isso, essa sua sobrinha, ela deve estar talvez com algum sofrimento emocional, precisando de alguma ajuda. Seria interessante que ela fosse avaliada por um psicólogo, por exemplo, na ludoterapia, em que através da brincadeira a criança vai colocando para fora as suas preocupações, os seus medos, as suas raivas, as suas culpas, os seus receios, e aí consigo ver se isso é um nível só de psicodinâmica, ou seja, alguma coisa que pode ser trabalhado psicologicamente falando, ou se já existe algum grau de comprometimento depressivo que o próprio psicólogo, percebendo, ele vai pedir auxílio para um psiquiatra infantil, um pedopsiquiatra, né, para poder ver qual é a melhor medicação para que ajude a criança a sair daquele sofrimento e ela possa, então, através da terapia, retomar o seu crescimento e o seu desenvolvimento neuropsicomotor de maneira adequada. Então, o que eu sugiro é que você leve a criança para uma avaliação com um psicólogo. E sempre assim, quando você tiver uma criança com algum tipo de comportamento muito diferente, não tente resolver sozinho ou com algum tipo de receita caseira, né? Ou fazendo ameaças ou fazendo alguma coisa diferente. Leva para uma avaliação e, na melhor das hipóteses, a criança não tem nada e a gente continua educando naquilo que é possível. Nós temos um ouvinte na linha. Alô? Alô, boa tarde? Tem alguém na linha? Alô? Oi, boa tarde. Quem tá... Boa tarde. Oi, quem está falando? Doutor Lourenço. Pois não, quem que está falando? Aqui é a Anice, de Santo Amaro. Ô, Anice de Santo Amaro. Sim. Seja bem-vinda, Anice. O que você traz pra gente aí do sul, né? Aí é o sul, né? Tudo bem. É o sul, sul da capital, né? Mas tudo bem, doutor Lourenço, vou ser breve. Claro. Assim, eu tive uma crise nervosa, né? Sim. Com uma pessoa, né? Uhum. Mas levou-se mais ou menos um mês. Sim. Nisso, né? Foi até, vou até dizer, um inquilino. E nisso, à noite, eu fiquei nervosa, né? Aí comecei a ter convulsões, só que eu tenho convulsões só à noite. Certo. E você já se trata de convulsões? Hã? Você já se trata de epilepsia? Sim, eu tô com o neurologista, ele me deu Idantal, tomo 2 comprimidos assim, 12 em 12, né? Tá. E eu perguntei para ele, porque eu tenho 69, né, de idade. Sim. Eu falei se é normal, porque ninguém na família nunca passou por isso. Eu queria uma informação. Ele falou que é natureza minha, mas só dá à noite isso. Quando eu estou dormindo, eu não tenho noção do que acontece. Só que às vezes eu me encontro no chão. Entendi. E há quanto tempo já tem essas crises? Eu comecei, olha, ela assim, não é direto. Eu tive em janeiro do ano passado, fevereiro, depois, durante o ano não tive mais, mas tomando a medicação, né? Certo. E também eu fui numa festa de casamento, eu tive também isso no hotel, né? Eu estava com a família, né? Certo. Eu tive lá, não sei se foi o som alto. Eu tenho influência com som muito alto. Mas isso começou agora? Ou vem desde jovem, desde... Não, nunca tive. Começou agora? Nem adolescente, nem na época da gestação. Começou agora. E investigou direitinho, fez exames? Nós estamos assim pesquisando no momento, né? Eu tenho hipotiroidismo, não sei se faz parte disso também. Certo. Né? Porque às vezes no hipotiroidismo, assim, antes de dar essas crises, eu não dormia muito bem, né? Mas com o Idantal até que eu durmo direto. Mas quando me dá isso, como me deu esse ano, só me deu em janeiro, né? Certo. Foi nesse casamento. Aí mas, não tive mais. Mas fez né? exame da cabeça também, não fez? Fiz. Aquela tomografia, ressonância. Tomografia, e teve uns outros também que eu fiz. O eletroencefalograma, né? E não deu nada, não acusou nada. Fiz aquele exame do sono também, né? Tá. Lá deu leve, mas o neurologista disse que é insignificante. Tá, foi a polissonografia, você teve aquele durante... Esse mesmo. Tá bom, você ouve no ar que eu vou te explicar? Certo. Obrigada, doutor Lourenço. Então tá bom, obrigado pela sua participação. Tchau, obrigada. Viu?
Então, as crises convulsivas é uma coisa muito interessante. Qualquer um de nós pode ter. Eu posso ter, o Maurício pode ter, não estou rogando praga, tá? Mas qualquer um pode ter crise convulsiva, né? Por quê? Porque convulsão é um sintoma, tá? Não é uma doença. Então, por exemplo, se eu tiver um traumatismo, uma batida na cabeça, eu posso ter uma febre muito alta, ficar muito tempo em jejum. O que a gente observa é que tem algumas pessoas cujo limiar convulsivo é mais baixo. O que é mais baixo? Nasce geneticamente com uma capacidade menor de resistir à convulsão. Então, com febres menos altas, com menos tempo sem comer, com qualquer outros distúrbios, pode ter a convulsão. E tem pessoas que sem estímulo nenhum aparente entram em convulsão. Esses que têm convulsão espontânea, cujo limiar convulsivo é bem baixinho, é que são chamados os epiléticos. E aí eles têm que tomar remédio que aumenta o limiar convulsivo, evitando que ele tenha essas crises convulsivas em qualquer lugar, em qualquer situação. Isso tem um diagnóstico, e o diagnóstico é feito praticamente de maneira clínica, até porque muitos dos casos de convulsão você faz o eletroencefalograma e não aparece nada. Você faz também exames para ver imagens do cérebro e também não aparece nada. Então a gente fala que herdou um limiar convulsivo mais baixo. Esse limiar, ele pode também ser alterado através do tempo, por vários motivos, tá? É como se eu pudesse ir machucando o meu cérebro e aos poucos a resistência dele a ter convulsões vai diminuindo com o tempo. Um exemplo típico, que eu estava até discutindo com uma ex-aluna minha da faculdade, que hoje é médica, nutróloga e médica do trabalho, que o problema dos alcoólicos. Como a gente trabalha, ela trabalha fazendo exame admissional e principalmente em obras, e a maioria, a gente até fica intrigado, dos operários de obra fazem consumo de álcool, então se pede eletroencefalograma, e a maioria tem um eletroencefalograma não epilético, porém mostrando que está quase lá. E ela fica na dúvida, ela veio conversar comigo sobre isso. O álcool é uma substância que vai corroendo o cérebro e aos poucos vai diminuindo a resistência à convulsão, diminuindo um limiar que eu tinha até normal, e aí chega uma hora que o alcoólico começa a ter convulsões como se fosse um epilético. Ah, então ele pegou epilepsia? Não. Epilepsia não pega, não transmite, não passa. Mas eu posso passar a ter convulsões em função dessas lesões sucessivas que acontecem no meu cérebro. E existem alguns casos, talvez o da Nice, em que o limiar também vai mudando conforme a idade. E aí por isso que o colega lá, o neurologista, falou, é da sua natureza. Sim, é seu, isso não é uma doença em si, mas diminuiu a resistência. Assim como vai diminuindo a elasticidade da pele, né, que vai aparecendo a ruga, vai diminuindo a capacidade da nossa acuidade visual, da acomodação visual, que dá a presbiopia, que a gente tem que fazer assim para ler, né? Isso pode acontecer no cérebro e às vezes pode acontecer de em algum momento você ter esse rompante, essa crise epilética, essa crise convulsiva, e também é comum acontecer durante a noite. Por isso que eu vi que ela foi medicada com a fenitoína, que é a medicação chamada, o nome comercial é Idantal, e que segurou as crises a ponto de ela não ficar tendo esses sustos à noite, porque às vezes a gente só descobre quando alguém está vendo a gente dormir, ou quando ela começa a perceber que todo dia ela acorda no chão e não lembra porque ela está no chão, como ela falou, né? Então, isso pode acontecer, não é em si uma doença, mas pode trazer um transtorno, assim como eu posso ter uma pele mais fininha, porque eu fiquei idoso, e qualquer coisinha já sangra. Então eu tenho que proteger. No caso aí, usar o Idantal é uma proteção do neurônio para que ele não tenha descargas desconexas e aí não cause as crises convulsivas. Espero ter atendido a ideia da Nícia. Nós temos mais uma pessoa na linha? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? Meu nome é Nídia. Puxa, está bem baixinho. Será que alguém podia aumentar para mim? Alô? Oi. Oi, como é seu nome? Meu nome é Nídia. Nídia? É. Oi, Nídia. Você fala de onde? Da Vila Carrão. Vila Carrão, Tatuapé, né? O que você traz para nós, Nídia? O que você quer perguntar para nós ou quer falar para nós? Eu tenho problema de insônia, de esquecimento, de distração. Eu não sei, eu estou
atrapalhada e eu não sei se é essa insônia que me deixa assim, com essa memória ruim. Tem Entendi. hora que eu acho que eu tô com uma falta de discernimento. Acho, não tenho certeza. Entendi. E você já está se tratando disso? Tipos de ansiolíticos, mas eu resolvi parar, já parei com todos faz um tempo. Ah, tá. Você Porque tratou um tempo e não... tomou remédio, né? Hã? Você tratou por um tempo e tomou esses ansiolíticos para dormir, né? Tomei. E agora você parou? Tomei para dormir, tomei para ansiedade, todas essas... Tomei por vários anos e agora eu já faz uns 2 anos que eu não estou tomando nada, estou tomando só por conta o melatonina. Ah, o melatonina, né? Tá. E está ajudando? Não. Não, né? E você tem alguém que te acompanha do ponto de vista médico ou psiquiátrico, ou mesmo psicológico? Eu tenho acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico, não. Não, né? Talvez fosse interessante, viu? Porque ele precisava investigar melhor. Você tem que idade? Desculpa, você pode falar para o Brasil toda a sua idade? 65. 65, é isso? É. Então, hoje, levando em consideração que o prazo de validade do ser humano aumentou muito, você tem pelo menos mais uns 30 anos de vida, certo? Então, eu acho que... até os 95 a gente tem que já tá pelo menos pensando em chegar lá. Então, porque não dá a minha família toda, meu pai, minha mãe, eles estão muito bem, deu uns 75 mais ou menos, aí não passa de 80 ou é 80 em pouquinho só. Tá vendo? Então eu acho que eu vou seguir a mesma linha. Esse então... problema meu de falar, vai viver tantos anos ou vai viver mais ou menos, eu não ligo. O que me interessa, assim, o momento eu preciso estar bem. Uhum. Por isso que eu estou dizendo que seria interessante, talvez, buscar ajuda psiquiátrica e psicológica. Não porque você é louca, porque psiquiatra não é para isso, né? Mas para ajudar a gente a perceber o que está acontecendo que você não dorme, não dormindo afeta a atenção e não tendo atenção direita afeta a memória. E aí você talvez fique, vamos dizer assim, eu vou usar um termo meio difícil, se arrastando pela vida, e não precisa. Tem como a gente trabalhar isso e melhorar, mas, como eu falo, sozinho às vezes não dá. E dependendo do colega que está te atendendo, talvez ele não tenha o expertise, né, o que a gente chama de especialidade do psiquiatra ou do psicólogo para te ajudar a sair disso. Ou seja, não se conforme com isso. E no fim eu fico só falando, conforme o profissional me passa uma medicação, tem uns que nada, aí se eu vou no psicólogo fica, tá difícil, não sei o quê, manda eu ficar fazendo uns desenhos muito do sem graça, fazendo vários testes que não chegam a nada. Não, já enjoei de passar com isso, eu queria... Você já fez isso? Dormir, esquecer. Mas você já fez isso? Já fez algum tratamento psicológico? Já fiz vários. Ok. Psicólogo, psiquiatra, então tá neuro. Bom. Então tá bom. De qualquer maneira, então, não desista, tá? Oi? Não desista. Será? Não desista. Eu com essa idade aqui vou ficar ainda insistindo em algo que já faço acho que uns 20 anos que eu busco e não acho? Mas o tempo não importa. O que importa é manter a boa vontade. Se você tem vontade e quer viver bem, e se para viver bem você é o teu sono que está faltando, nós vamos atrás disso. Não desista, né? Mas esse problema de esquecimento, essa falta de discernimento, às vezes eu quero escrever, a minha cabeça, ela sabe, uma palavra às vezes muito simples, e eu tô com a caneta, saem uns garranchos que nem eu entendo, ou às vezes eu quero escrever, mas não consigo, a cabeça não vai, aí tem vezes que eu conseguindo, pelo verbo, pelo primitivo, eu consigo escrever no tempo presente, mas isso às vezes, eu vou tentando de todas as formas, mas aquela dificuldade às vezes até de escrever que está me dando agora, gente, tem dia que eu sei que eu estou escrevendo, amanhã eu vou ler, eu não entendi nada, simplesmente são os garranchinhos que ninguém entende, nem eu. Entendi. De qualquer maneira, volto a te falar, a gente nunca desiste.
Porque tem sempre coisa nova aparecendo, para a gente poder trabalhar a nossa mente, tem um monte de coisa nova aparecendo. Hoje em dia não é nem mais só remédio que a gente conta para poder melhorar a cabeça das pessoas. Então não deixa de buscar, tá? Não vai desistir, você tem bastante coisa para fazer ainda e não vai ser por causa de uma dificuldade que nós vamos desistir da vida, né? Olha, pode ser que seja uma dificuldade, mas para mim é uma dificuldade muito grande e está progressiva. Eu entendo, porque já faz tanto tempo, né? Mas de qualquer maneira, volto a te falar, não perca as esperanças. Nenhuma. Não perca as esperanças e não deixe de buscar. Tem bastante coisa ainda para se fazer. A nível de neurologia, a nível de psiquiatria, de neurocirurgia, de implantes, de gamma knife. Tem um monte de coisas novas aparecendo aí, que não é só medicação e não é só terapia. Né? Que nem eu fico nesse estado nervoso aqui, que tá? Eu tenho lúpus, tenho púrpura, tiroidite, uma série de coisas. O que faz? Eu entro em crise. Entendi. Volto a te falar, nós somos um conjunto, não é só o cérebro, né? Nós somos um conjunto de ser biológico, psicológico, social e espiritual. A gente tem que cuidar de tudo. E não vamos desistir não, tá, Nídia? Não desista, tá? Não desista do quê? Da vida? De buscar viver bem. É um dia de cada vez, como a gente fala, né? Tá bom, Nídia? O moço aqui está me avisando que acabou o tempo e nós vamos ter que ir para o intervalo. Um abraço, viu, Nídia? Outro. Fica feliz, fica em paz. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Ao lado da minha casa, no Itaim Bibi, em São Paulo, tinha um centro espírita chamado Luz Divina. E eu entrei curiosamente para ver o que era e me empolguei com o ambiente, com o lugar, com as pessoas, com o olhar das pessoas. Ali dentro as pessoas olhavam nos olhos das outras, as pessoas se abraçavam, as pessoas davam bom dia, davam boa tarde, davam boa noite, diferentemente das pessoas que você encontra no elevador. As pessoas olhavam nos seus olhos diferentemente das pessoas que você cruza na rua. Existia uma alegria, apesar de algumas dores, de algumas tristezas interiores que levavam as pessoas até ali. Existia uma alegria de troca, de fraternidade. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, eu estou aqui para aprender. E a gente aprende e o pouquinho que a gente acha que sabe, passa para o outro. Então, aquele pouquinho que eu acho que sei, passei para vocês. Se você achou que foi legal, passe adiante. E procure passar um pouco daquilo que você acha que é legal, seu, não meu agora, seu, adiante. E se cada um for passando adiante aquilo que recebe e com bom senso manda para frente, a gente vai formar uma corrente linda, né? Que é esse o desejo, que a gente esteja sempre unido em favor do bem e que a gente use o nosso livre-arbítrio nessa terra em favor do bem. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
Olá, telespectadores da TV Mundo Maior e ouvintes da Rádio Boa Nova. Novamente no ar, estamos aqui conversando com as pessoas ou comentando alguns assuntos à luz da doutrina espírita. E antes da continuidade, a gente vem fazer de novo aquele apelo, né? Se você tem um minuto para poder ajudar a Fundação Espírita André Luiz a não parar com as suas atividades, como este programa e vários outros muito interessantes e importantes que veiculam a doutrina espírita e que veiculam, assim, a possibilidade da libertação através da informação. Lembra? A desinformação mata mais do que as doenças. A gente pede, assim, encarecidamente, que quem puder fazer algum tipo de doação, já tem até aqui as contas do banco aparecendo aqui embaixo, que aqui está embaixo agora o Banco Bradesco, na agência 3397/9, e a conta corrente é o 76700/0. Qualquer coisa que você puder ajudar a gente, vai manter até essa luz aqui que faz a iluminação desse estúdio, as pessoas que participam aqui, que ficam nos ajudando nos bastidores para poder levar a palavra. Ajude a manter a Fundação Espírita André Luiz levando a doutrina até você. E nós recebemos um WhatsApp agora aqui hoje, né, que diz assim, olha, meu filho de 18 anos rói unhas e o pequeno de 2 e 9 meses, né, de 2 e 9 meses também. Acredito ser ansiedade. É a Adriana, lá de Caieiras, em São Paulo. Então, Adriana, é claro que roer unhas ou fazer qualquer coisa que seja repetitivo e sem sentido demonstra que a pessoa está passando por alguma ansiedade. Normalmente é um ciclo, né, que a gente fala assim, a gente tem algum pensamento que nos preocupa ou que nos ocupa a mente de maneira mais forte, aí vem a vontade de fazer alguma coisa que alivia essa ansiedade até que apareça de novo o pensamento. Tem várias coisas que as pessoas acabam fazendo. Tem gente que fica mexendo as pernas, tem gente que fica apertando as mãos, tem gente que fica mordendo o lábio, tem gente que fica roendo unha, ok? E às vezes a gente fica imaginando, mas puxa, essa ansiedade nunca passa? Às vezes não, às vezes tem uma questão interna. O menorzinho, a gente fica imaginando que ele está imitando o maior, certo? Ele vê ele fazer, ele pode fazer também. E tem aquelas coisas que a gente vê a nível de folclore, não sei se é folclore, não é folclore isso, mas de tradição, né? De passar esmalte, passar coisa na unha que a criança para de fazer. Agora, é claro que não vai adiantar você tirar algo que a pessoa está fazendo para aliviar a ansiedade, ela vai parar de fazer aquilo. Se eu não for ver se realmente está tendo alguma coisa que causa essa ansiedade, senão ela vai passar a fazer outra coisa, né? Então é comum eu ver pessoas pararem de roer unha e começar a ter cacuete, ficar chupando o nariz, por exemplo, né? Pode acontecer. Então é importante ver com esse adolescente e com essa criança na primeira infância, se existe algo causando ansiedade. E se tem esse algo, tentar conversar e tentar esclarecer o que está acontecendo. O que isso está significando na vida desse adolescente e dessa criança. E para isso é interessante, se a gente não conseguir fazer isso conosco mesmo, como pai e mãe, cabe aí pedir o auxílio de um psicólogo para poder conversar. Que às vezes o adolescente já não, nessa idade, vamos dizer assim, já não fala tudo para os pais. Então talvez para o psicólogo ele se sinta mais vontade de falar. E a criança, ela não fala como fala um adulto. Então, através da ludoterapia, ela se expressa, como eu já falei, né? Para a dona Darcy, para o Darcy, né? Ela acaba se expressando. E aí, vale a pena, então, investigar e não deixar a coisa rolando, achando que vai passar, né? A gente não deve fazer isso, né? Nós temos um ouvinte na linha? Alô? Oi, boa tarde. Doutor João, boa tarde. Isso, quem está falando? É Ilza. Oi, Ilza, você fala de onde? Eu aqui de São Paulo. Eita, de que bairro? Jabaquara. Jabaquara, então tá bom. O que você quer, o que você pode passar para nós, hein? Oi, tá tão baixinha a ligação. Tá me ouvindo? Bem baixinho. Eu vou falar mais alto. Então, doutor, sabe o que é? Sim. Eu tenho um filho de 24 anos e ele é um estudante de psicologia, ele está no último semestre de psicologia. Certo. Só que há 2 anos atrás, ele fez um curso de psicanálise. Sim. Neste curso, diz ele que descobriu que ele não é meu filho. É. E daí pra cá é só problema. Ele já teve que internar
3 vezes por causa disso. Foi internado? Uhum. Em porque hospital ele psiquiátrico? destruiu minha casa inteira, quebrou minha casa inteira. Porque querendo que eu fale para ele quem é o pai dele. Já fizemos DNA para ele falou que nós compramos o laboratório. Tá? E isso deve ir se tornando uma ideia tão fixa na cabeça dele, que nada tira. Entendi. Agora dizer que descobriu quem é o pai dele. Entendi. Né? E que o pai dele é um senhor que mudou aqui para perto da minha casa, que montou uma mercearia aqui perto da minha casa. Certo. E que esse homem é muito rico e que mudou aqui para perto da minha casa só para se aproximar dele. Entendi. E ele está revoltado, porque diz que esse homem agora vai dar tudo quanto é dinheiro para ele, que está depositando na nossa conta, e ele quer dinheiro, porque esse homem está dando dinheiro para ele, que é o pai dele. Certo. Dessa última vez, semana passada, ele tentou avançar no pai dele, porque ele queria o dinheiro que o suposto pai dele está dando para ele. Ele, então, dessas vezes que ele ficou internado, ele saiu tomando remédio? Então, ele tomava o Clopexol. Só que assim, ele tomava por uns 3 meses. É via oral ou injetável? Ele não aceita mais tomar, porque ele diz que ele não precisa. Tá. E quando ele tomava, melhorava isso? Pelo menos assim, essa ideia ficava na cabeça dele, mas parece que ficava quietinho lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso começou, então ele tinha o quê? Quando eu interno ele, ele sai mais revoltado, que ele fala que eu interno ele, quando ele está perto de descobrir a verdade, que eu interno ele. Entendi. Que é quando ele está na crise, né? Você tem mais filhos ou é só ele? Eu tenho mais 2. 2 meninas? Mais velhas ou mais novas que ele? São mais velhas. Mais velho é o caçula? Ele é o caçula. Entendi. E ele hoje está estudando psicologia, então? Isso, ele está no último semestre de psicologia. Diz que é um excelente aluno. Eu fui na faculdade para conversar com os professores. Certo. Inclusive, ele está fazendo estágio, ele está atendendo os pacientes dele lá do estágio. Nessa parte, ele sai muito bem. Entendi. Mas a parte de dentro de casa, ele implica de toda forma que ele não é nosso filho. Entendi. Tá bom. Posso te explicar no ar? Pode. E diz ele que descobriu tudo isso num curso de psicanálise, que ele descobriu que o cordão umbilical meu foi cortado com o dele, que a gente não tem ligação nenhuma mais. Por isso ele não é meu filho. Entendi. Agora, essas coisas diferentes que ele fala, foi só depois desse curso ou já falava antes? Depois desse curso. Antes do curso ele não falava nada diferente? Não. Nem tinha nenhum comportamento diferente também? Teve uma vez só, que ficou que um amigo dele estava fazendo trabalhos espirituais para ele, e nessa vez ele jogou umas pedras na casa desse amigo. Mas isso há mais tempo atrás. Entendi. Ele é mais novo, com uns 20 anos mais ou menos. Isso. Tá. E não aceita tomar o medicamento de jeito nenhum. Ele diz que ele não precisa, ele diz que já fez o próprio diagnóstico dele lá, que ele não precisa. Entendi, dona Isa. Tá bom, dona Isa. Só escuta no ar, então? Tá bom, então, doutor. Obrigada. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, viu? Continua insistindo no tratamento dele, viu? Tá bom, então. Eles são meio resistentes, mas eles acabam aceitando com a idade depois. Né? Tá bom. Obrigada, doutor. Nada, dona Isa. Até mais. Então, esse é um caso muito interessante, sabe? Na qual a gente pode... Eu não tenho como avaliar, não acompanho o caso, mas ficou bem claro um quadro que a gente chama de delírio, né? O que é um delírio? Delírio é uma interpretação falsa da realidade. Então, eu posso captar uma informação, por exemplo, eu tô vendo o Maurício me olhando aqui, eu fico imaginando, poxa, o que ele está reparando em mim? Será que ele viu alguma coisa errada no meu cabelo? Eu acho que ele não gostou do meu bigode. Eu posso interpretar o que eu quiser do que eu estou vendo. E às vezes as pessoas interpretam e desencanam. Tá, ele pode olhar o que ele quiser, né? Você não gostou do meu cabelo, daí eu gosto do jeito que eu quero. Eu desencano. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade tão grande de juntar informações que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, que acaba fazendo uma interpretação falsa dessas informações que ele captou. E aí sai uma inteligência, uma informação, uma conclusão totalmente desconectada da realidade. Por isso, e ela falou, e eu achei muito interessante, que normalmente pessoas que têm muita inteligência têm maior chance de ter crises de paranoia, como a gente fala, né? Que é essa coisa de interpretar de maneira equivocada
a realidade, porque ele junta informações que às vezes não tem nada a ver uma com a outra. É tão rápido, tão fácil fazer isso para eles, que às vezes eles têm certeza. E uma coisa interessante é isso, como ela comentou, é um saber, é uma ideia indelével, sabe? Você não consegue tirar da mente da pessoa. Você pode explicar, você viu, ela falou, eu fiz teste de DNA, não adianta. Porque na cabeça da pessoa aquilo é um fato, é uma realidade e você não demove. São ideias indemovíveis. Quando a gente toma remédio, e ela falou que ela toma remédio, o que acaba acontecendo? Não é que o remédio tira a ideia da cabeça da pessoa, não é isso, tá? Mas o remédio ajuda eu não ficar tão implicado assim com a ideia, então eu consigo fazer as outras coisas. De maneira que, você vê, não sei agora que ele está sem o remédio, mas tomando o remédio, ele foi capaz de entrar na faculdade, fazer a faculdade, tá atendendo as pessoas, usando a inteligência dele. Então aquele delírio fica circunscrito, como a gente fala, fica quietinho lá no canto e ele consegue viver bem. De vez em quando, algumas coisas traz aquilo à tona, tem uma resposta afetiva em cima daquelas ideias delirantes e ele acaba atuando, como a gente fala. E aí vem então o surto, porque muitas vezes ele pode, dentro das conclusões delirantes, começar a atacar coisas, pessoas e lugares, inclusive fisicamente falando, porque, lembrando, é uma ideia indemovível, não adianta você tentar provar, ele acredita naquilo, no máximo que pode acontecer, de tanto você insistir, o delirante parar de falar do assunto, só porque ele percebe que ninguém acredita nele, ok? Então, eu volto a falar, não desista, tá? Porque ele é muito novo. Hoje eu já tenho 30 anos de formado, tem gente que eu tratei com 20 anos que hoje tem 50 e que hoje está bem. E se você pergunta do delírio e fala, eu realmente continuo achando, por exemplo, que ele não é meu pai, mas agora desencanei disso. E é porque a pessoa amadurece e acaba aceitando melhor as suas condições, mesmo que elas sejam delirantes. Nós temos um outro ouvinte na linha? Alô? Alô, Oi, boa tarde. Boa tarde. João. Quem que está falando? É Madalena, de Araraquara. Oi, Madalena, você de novo, que bom, seja bem-vinda, viu? Obrigado, doutor João. O que você traz para nós? Eu vou perguntar e eu vou lá na cozinha ouvir, porque eu estou longe do celular. Tudo bem, fica tranquila. Aí eu ouço a resposta lá. Pode dar, assim, o senhor já me falou uma vez, mas eu estou precisando de novo. Sim. Porque estou com alguém da família em fase terminal, 2. Sim. Então, que o senhor orientasse como agir, o que falar com as pessoas nessa situação. Entendi. Uma força, assim, o que falar para a pessoa, o que eu posso ajudar nesse momento para não piorar, assim, o estado emocional da pessoa em estados terminais. Entendi. Eu vou ouvir lá, viu, doutor João? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Madalena. Pelo esclarecimento de vocês, viu? Eu que agradeço. Tchau. Até mais. Até mais. Até já. Vamos esperar ela chegar na cozinha, né? Porque ela deve estar indo para lá. Não sei se é longe, né? Está lá na porta da frente, a cozinha lá no fundo. Ela deve estar chegando agora lá, né? Já chegou? Então, a Madalena já chegou. Então, é uma coisa muito interessante. A primeira vez que eu participei desse tipo de procedimento, não sei se é para falar assim, eu ainda era recém-formado e estava servindo o exército. E tínhamos um colega nosso, já não me lembro mais o nome das pessoas, e isso naquela época era um caso grave, e era um colega nosso, ele era tenente médico também, e tinha diagnosticado uma doença terminal. E aí o meu chefe me passou essa missão, você vai acompanhar esse nosso companheiro, esse tenente, até ele morrer. Você vai ficar com ele, esse é o caso. Ele falou, tá bom. E aí ele me passou uma série de treinamentos, o que tinha que fazer. E o que ficou muito gravado na minha mente foi a experiência da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu sugiro para a Madalena, e quem se interessar sobre o assunto, ou tiver alguém na família, ou na sua situação de casa, ou proximidade, um vizinho, seja quem for, de ler sobre isso. Que eles falam que é as 7 fases da agonia, que hoje, pelo livro mais recente da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica que só estudou pacientes terminais, e ela percebeu que existiam algumas fases que as pessoas passam, né? Que hoje ela resumiu só em 5. A primeira fase eles chamam de negação, ou seja, nega que está tendo aquele problema. A segunda começa a fazer o que nós chamamos de barganha, né?
Ou seja, começa a querer ver, se eu sarar dessa doença, eu nunca mais vou fumar, ou se eu sarar dessa doença, eu nunca mais vou brigar com não sei quem, e assim por diante. Depois existe uma fase de raiva, né, em que ela percebe que não tem jeito, ela começa a brigar com as coisas, com as pessoas, sabe? Tipo, por que eu? Nesse sentido. Tem uma terceira fase, que é o da depressão, que é quando ela vê que não tem jeito mesmo, e principalmente é uma fase em que os sintomas vão mostrando que ela está definhando, até que tem a quinta fase, que é o que a gente chama de decatexis, tá? Porque antigamente eram 10 fases, né? E a 10ª fase chamava-se decatexis, que é o quê? Que é a aceitação, que é o momento em que a pessoa, é como que ela se entregasse, e não se entregasse no sentido de desistir, mas ela se entrega positivamente, sabe, ativamente. Então, sabendo dessas fases, eu acho importante a gente poder lidar com as pessoas, não no sentido de agora você está na primeira fase, você está negando, né? Porque às vezes a gente fica achando que tem que jogar na cara, agora você está na segunda fase, você está barganhando. Não é assim, tá? Eu acho que a gente, percebendo em que fase que a pessoa está, o principal que eu aprendi com o nosso mestre da faculdade, o professor William Kienzler, que toda vez que tinha paciente terminal, a gente chamava ele. O que ele fazia? E era terminal mesmo, estava ali para fechar os olhos, tá? Não é que estava para morrer daqui uma semana. Doutor, hoje é o dia dele. A gente ia lá só para ver o que ele fazia e a gente aprendia. O que ele fazia? Ele pegava uma cadeira, sentava do lado da pessoa, pegava na mão da pessoa e falava assim, puxa, que coisa, não? Você nasceu, né? Você cresceu, aprendeu a andar, falou, adolesceu, transgrediu na adolescência, né? Brincou, namorou, casou, teve seus filhos, arranjou uma profissão, criou seus filhos. Olha aí, você é isso, do tipo assim, você é um marceneiro, você construiu sua casa, sua família, cuidou de todos vocês e agora está chegando um grande momento de você se despedir. E ela ia fazendo isso com as pessoas como se fosse uma espécie de uma retrospectiva. E todo mundo olhando, e as pessoas comentando, sim, ele foi um bom pai, ele foi uma boa mãe. Às vezes tinha gente perto que foi funcionário da pessoa, que foi alguém que trabalhou para a pessoa. E aí a gente percebia que a pessoa fazia exatamente no último momento da vida dela, ela fazia o que fez no primeiro momento, que é o que a gente chamava de morrer sorrindo. Porque existe uma técnica, que é o parto Le Boyer, que a gente fala que é nascer sorrindo. A criança não precisa nascer chorando, gritando para respirar. Ela pode nascer rindo, e quando ela ri, ela aprende a respirar também e tem um primeiro momento. Então, eu acho que é importante isso, né? Estar junto, permanecer junto. E às vezes nem precisa falar muita coisa, não. É que se você conhece essas fases, você vai entender. Ela está com raiva, está brigando comigo, mas é porque ela está na fase da raiva. Não tem problema, ela está se sentindo mal. Então, ouça, né? Se ela te xingar, não tem problema, não devolva, seja continente, né? Ou quando ela estiver deprimida, fica junto, orienta, facilita as coisas para ela, chama de novo na têmpera dela, no temperamento dela, vamos dizer assim. E se você tem o conhecimento então da doutrina espírita, fica mais fácil fazer isso porque você acredita no que você está falando, ou seja, no sentido de que ela está partindo, retornando para a parte espiritual. Mas se você é espírita, mas a pessoa não fique fazendo pregação, né? Não faz sentido, meio que eu chamo de extrema-unção espírita, não faça isso, não, olha, existe vida após a vida, não precisa falar isso não. Olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, todas as pessoas que você gosta, que gostam de você, estão sabendo do que está acontecendo, vai ser uma passagem breve, logo em seguida você vai perceber as coisas como elas são, e tudo está de acordo com a vontade de Deus na maneira que você o concebe. E você vai aconselhando, vai confirmando e deixar o processo acontecer, ok? Isso então, é o que a gente sugere, né? Leia o livrinho, né, da Elizabeth Kübler-Ross, As Fases da Agonia, e ponha seu coração para funcionar e deixe a intuição falar. E aí fique do lado da pessoa até o último segundo, ajudando ela a morrer sorrindo ou desencarnar contente, ou seja, com tudo aquilo que fez, satisfeita porque fez. O programa novamente está encerrando. Na semana que vem a gente pede a Deus poder estar aqui novamente para mais um programa em que vamos conversar sobre a saúde mental à luz da doutrina espírita. Até a semana que vem, se Deus quiser.